Graça e paz, amados de Cristo, irmão Osiel, mais uma vez, com o canal Evangelho Sem Máscaras, e juntos nós aí desmascarando o sistema religioso, os falsos profetas. É muito importante o seu apoio para que nós tenhamos êxito com o nosso trabalho. Nós estamos aí rumo aos 40 mil inscritos, e você que não é inscrito, assista o vídeo, nos dê um apoio no canal aí. Você que já é inscrito, vai dando joinha, comente, compartilhe. Desta forma nós vamos alcançando o nosso propósito, que é que esta palavra alcance a mais vidas. Meus irmãos, eu tinha dito de não falar mais de pastor Silas Malafaia, até porque é sempre um assunto desagradável. Mas nós não podemos também nos ocultar diante dos grandes acontecimentos que estão à nossa volta. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero oferecer para você gratuitamente o nosso e-book, que é Além da Religião, a Essência dos Ensinamentos de Cristo. É um livro que nós estamos trabalhando em um livro, e esse e-book é uma parte desse livro, e nos vai falar da simplicidade do Evangelho, sem a visão religiosa, mais voltada para a vida de Jesus, o que ele ensinou, o que ele falou, o que é viver Evangelho segundo Cristo ensinou. E também eu quero convidar você a fazer parte do nosso canal Investidor Cristão. Esse canal é um novo projeto nosso, que nós estamos ensinando do zero como investir na Bolsa, procurar bons ativos, o que é a Bolsa de Valores, desmistificar aquela coisa de Wall Street, né? Do lobo de Wall Street, que as pessoas ficam loucas achando que aquilo é Bolsa de Valores, e na verdade é apenas uma oportunidade de se criar uma carteira previdenciária, de se criar uma reserva para a velhice, nessa visão que nós vamos ensinar para vocês. Então vá lá, se inscreva, assista os vídeos, nos ajude, compartilhe, comente, vai ser muito importante o seu apoio para que o canal também possa crescer. Meus irmãos, o nosso assunto aqui é um assunto espiritual. E a pergunta é: quem definiu o pastor Silas Malafaia como representante de Deus na política brasileira? Nos vídeos que fiz, muitos entraram concordando com o que eu falei, e outros entraram e debateram duramente, dizendo que eu estava tocando no homem de Deus. Eu quero ler aqui, irmãos, algumas passagens bíblicas, porque se nós falamos que se nosso canal é o Evangelho Sem Máscaras, nós precisamos voltar à palavra, mesmo que eu não concorde. Tem coisa na Bíblia que eu acho muito difícil, mas eu sei que ali é a palavra de Deus. E Evangelho é a palavra. E os irmãos vão ver que eu uso sempre aqui, os irmãos têm observado, que eu busco sempre usar versículos do Novo Testamento. Não é desprezando o Velho, mas é porque no Novo eu posso doutrinar a igreja com tranquilidade, dentro do Novo Testamento, dentro de uma visão de Cristo, que nós vamos estar dentro do Evangelho. E eu trouxe aqui, eu vou abrir para vocês aqui, Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2 diz o seguinte. Isso antes de nós entrarmos no assunto que eu vou dizer aqui. É muito sério que eu vou falar aqui. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade, eu vou gravar aqui. Presta atenção aqui, eu vou sublinhar isso aqui. Tá certo? Porque, olha bem isso aqui. Aquele que se opõe à autoridade resiste ao que Deus ordenou. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Isso não sou eu que estou dizendo. Eu sei que dentro do assunto vocês vão entender por que eu estou lendo isso aqui. Não sou eu. Isso aqui é a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, primeiro nós lemos Romanos 13, 1, 2, agora 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim: por causa do Senhor, porque somos cristãos, porque vivemos em Cristo, porque seguimos o Evangelho, isso está dizendo aqui, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade máxima, seja aos governadores,
enviados por ele para punir os que praticam o mal e honrar os que fazem o bem. Nem sempre os governadores vão ser enviados, nem sempre os reis são constituídos, eles vão punir os maus e honrar os que fazem o bem. Nem sempre. Mas a Bíblia está dizendo, olhando os dois versículos, que nós devemos entendê-los como sendo constituídos por Deus. Tito, capítulo 3, versículo 1. Lembre-se a todos que se sujeitam aos governadores e às autoridades, sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Atos capítulo 5, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, nunca nós podemos obedecer uma autoridade quando ele nos orientar a fazer o que é mal. Nossos irmãos do passado pagaram com a vida e nós temos países que pessoas estão morrendo, porque quando vem entre escolher Estado e Cristo, vai escolher Cristo. Mas na regra da palavra de Deus, naquilo que não é pecado, a Bíblia nos orienta a obedecer. Nós podemos, irmãos, e cremos que a oração move a mão de Deus. Então nós precisamos, quando não estamos satisfeitos com a situação, o povo de Deus precisa clamar a Deus. A Bíblia diz, se o meu povo me buscar, me clamar, implorar por justiça, eu vou ouvir, eu vou fazer uma grande obra. Acontece, meus irmãos, que nós estamos vendo aí esse ícone do evangelismo brasileiro, que é o pastor Silas Malafaia. Nós estamos vendo aí ele tomando uma autoridade sobre ele, como se ele falasse em nome de todos os cristãos, o que ele tem feito nesses últimos meses em relação à política brasileira. Malafaia é um pastor da Assembleia de Deus, pelo menos ele se autodenomina como pastor, porque na minha visão ele está mais para o mercenário do que para pastor, mas ele não é minha autoridade, eu não preciso respeitar Silas Malafaia, ele é a autoridade eclesiástica dos seus membros, ele não é minha autoridade, então ele não se enquadra aqui em Romanos, capítulo 13, para a minha vida, ele não se enquadra. Agora, ele tem entrado de frente de tudo que acontece na política. Se ele tivesse defendendo valores, enquanto ele falava lá da ideologia de gênero, eu me calava que ele estava defendendo valores cristãos. Mas o que nós vemos na última política, ele defendendo candidatos que lhe convinha. E a política passou, ele continua agora num debate com o Supremo Tribunal Federal e tal. Eu, irmão Ziel, não concordo com o que está acontecendo no Brasil. Eu choro diante de Deus, muitas das vezes sozinho, por tantas pessoas que foram presas sem nenhum motivo, né? Não só do 8 de janeiro e quantos outros estão acontecendo, mas principalmente do 8 de janeiro. Teve lá os baderneiros que precisavam ser punidos dentro da lei, mas não do que está acontecendo. Então eu não sou a favor, sou contra. Eu sou contra os atos arbitrários que estão acontecendo. Sou contra. Não estou dizendo aqui que sou de direita, de esquerda. Não estou defendendo uma bandeira política aqui nesse momento. Eu sou contra o que está acontecendo. E acho que o povo brasileiro precisa estar em oração. Agora, nós não podemos esquecer. Nós cremos na Bíblia. Evangelho sem máscara. Eu vou fazer um vídeo agora, vou começar a falar sobre o Evangelho sem máscara. Algumas pessoas no canal estão perguntando, pastor, temos ouvido o senhor falar sobre as religiões, mas o que é o Evangelho sem máscaras? Evangelho sem máscara, meus irmãos, às vezes não é o que nós queremos para nós. E aqui está uma das passagens bíblicas enigmáticas. Se nós cremos que a Bíblia é o Evangelho de Cristo para nós, está escrito aqui. Romanos, eu vou abrir de novo aqui para você ler juntamente comigo de novo. Eu vou até ampliar isso aqui, o tamanho, para que... Veja bem. Vamos lá. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores. Presidente da República, polícia, delegado, governadores, prefeitos, as nossas autoridades políticas, nossas autoridades
judiciárias, inclusive o STF, inclusive lá essa figura enigmática Alexandre de Moraes, de acordo com a Bíblia, eles são constituídos, foram instituídos por Deus. Talvez na nossa ânsia de querer que fosse diferente, nós não estamos acreditando nesse momento. Da mesma forma que muitos não aceitavam, muitos irmãos não aceitaram o governo anterior. Aí eu falo para vocês também, porque tem muitos hoje cristãos batendo pau, não, isso aí é de Deus. Mas no anterior estava dizendo, não, então serve para nós todos cristãos. O cristão brasileiro não sabe o que a Bíblia ensina, porque é o que eu tenho falado no canal aqui. Nós, a igreja brasileira, não está vivendo o evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo religiões católicas, religiões protestantes, religiões reformadas, religiões A e B, mas o evangelho de Cristo virou coisa do passado. A igreja chamada igreja, a instituição chamada igreja brasileira, virou um antro político, virou um cabo eleitoral dos seus candidatos preferidos. E homens como o pastor Silas Malafaia, que se autodenominam representantes da igreja evangélica brasileira, na verdade provou na última eleição que ele defende pautas, ele defende candidatos. Ele defende interesses pessoais. Quem colocou esse homem? Agora eu quero entrar num ponto aqui muito sério. Está sendo votado essa semana, não sei qual vai ser o resultado, talvez isso seja revertido, mas tudo caminha para isso, né? Não sei, eu não sou profeta do caos. Não estou falando isso à luz da Bíblia, eu estou falando agora dentro de uma visão de análise. Eles estão votando lá sobre a censura das redes de televisão, de internet, controlar o que se fala. Meus irmãos, nós vivemos numa luta espiritual. Quem é de Deus sabe que há uma força das trevas tentando, e isso é bíblico, porque Jesus disse, porventura, quando o Filho do Homem vier, vai achar fé na terra? Não pensem os irmãos que essa explosão de igrejas, de seitas religiosas, que isso é bom sinal, não. Jesus disse que nos diz que antecede. Ou nós estamos muito longe da volta de Jesus, ou a verdadeira igreja de Cristo está apagada no meio de tudo isso. Então, estão voltando lá um marco para proibir falar certas coisas. Sabe qual vai ser a próxima coisa proibida a falar nas redes sociais? O Evangelho de Cristo. Tem muito cristão batendo palma, não, tem que controlar mesmo, tem que vigiar. Ele não sabe o que está falando. A única coisa que garante o direito de nós falarmos do amor de Cristo é o direito de nós termos que falar o que quisermos. O dia que nós não podemos falar mais o que quisermos, o primeiro prejudicado vai ser o verdadeiro Evangelho de Cristo. E homens como Malafaia vão ser o pivô de tudo isso. Porque eles usam o título de pastor, a autoridade eclesiástica que ele tinha que estar exercendo dentro da igreja, para enfrentar situações que não era para ele. Veja bem, eu creio, meus irmãos, que toda autoridade é instituída por Deus. Eu sei que é difícil agora. Mas da mesma forma que o nosso presidente que está aí hoje foi instituído por Deus, como o anterior também, né? Deixo claro que eu sempre já falei, eu sempre fui de uma linha mais conservadora, então não votei no atual presidente, não tem problema, mas o respeito como presidente, o que eu oro pedindo a Deus é outra coisa, irmãos. Né? Aí é minha intimidade com Deus. Agora, da mesma forma que os deputados também foram eleitos, também instituídos por Deus, os senadores também foram instituídos por Deus, da mesma forma que os ministros do STF foram instituídos por Deus, o Senado foi instituído por Deus, e o Senado tem autoridade para tirar qualquer ministro de lá. A Câmara dos Deputados Federais tem autoridade para tirar qualquer presidente nas suas besteiras. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos, irmãos, voltar para o Evangelho de Cristo e parar de ficar exaltando esses homens que estão se postulando como profetas de Deus na terra, porque está defendendo nada, eles estão defendendo só interesses.
Homens que vivem luxúrias, que andam de carros importados, de avião, de jatinho e moram em mansões com dinheiro de fiéis, não são representantes de Deus aqui na terra. Será quando que vocês vão abrir os olhos para isso? Homens que têm coragem de pegar uma oferta de um membro da sua igreja, ou dízimo, como eles cobram dízimo, que nem é para a igreja, e andam com relógios de 100, 200 mil reais das coisas mais caras do mundo, em nome de Deus, usufruindo da fé. Nenhum desses homens é homem de Deus. São mercenários da fé. E quem me dá a certeza disso é a palavra de Deus. Jesus diz: os falsos profetas estarão no meio de vós, os conhecereis pelas suas obras, pelos seus frutos. Meus irmãos, ser cristão é seguir Jesus, é seguir os passos dos apóstolos, mas primeiramente o passo de Jesus. E a última coisa que Jesus ia fazer é usurpar a fé das pessoas no dinheiro para se enriquecer e fazer o que esses homens fazem. Então o poder que Malafaia tem não é instituído por Deus para representar ninguém. É instituído por uma religião que não quer saber o que Deus está ensinando. É isso que faz um membro da igreja, quando vai lá e dá o seu dízimo para um pastor que sabe que ele vive às custas das ovelhas, que ele usufrui, que ele se enriquece. Eu não estou falando contra o pastor que ele é remunerado pela igreja para sustento, mas igreja nunca foi para fazer homem rico, para construir impérios, mas é o que está se fazendo. Então, Malafaia não é uma autoridade instituída por Deus para representar o Brasil na política brasileira. Ele fala por interesses próprios, tá certo? E eu deixo aqui esse alerta, porque muitos cristãos querem defender o que é indefensável. Muitos cristãos querem defender o que é indefensável. É hora, meus irmãos, de nós abrirmos os olhos, voltarmos para a palavra, entendermos, meus irmãos, toda a autoridade é instituída por Deus. Você não está satisfeito com o presidente da República? É direito seu, é direito meu. Tem já poder instituído por Deus para tirar. Você não está satisfeito com os ministros do STF? É direito seu, é direito meu. Deus já está instituídos autoridades que podem fazer e tirá-los de lá. E assim sucessivamente. O que nós precisamos é voltar para a palavra de Cristo. Então, e eu falo isso, mas o canal Evangelho Sem Máscara. Eu não posso tampar aqui só com a peneira, não. Nós erramos quando nós tiramos a nossa confiança em Cristo e colocamos na mão de homens. Cristãos que colocaram confiança na mão de Bolsonaro fez errado. Cristãos que foram para a porta dos quartéis colocar confiança na mão de exército fez errado. A Bíblia fala que nós colhemos o que plantamos. Estão aí, colhendo agora uma tristeza, uma angústia. Mães e pais, trabalhadores presos, sofrendo nos cárceres aí das prisões. Por quê? Porque não ouviram a palavra, o conselho da palavra de Deus. Que se tivessem ouvido, estariam com os joelhos dobrados em casa orando: Senhor, intervenha pelo nosso país. Não, mas foram confiar em homem de farda. O salmista fala assim: uns confiam nos carros, outros nos cavalos, mas outros em carros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. A nossa confiança precisa ser em Cristo. Vamos parar de confiar, vamos parar de bater palmas para homem como Malafaia, que inflama tudo, mas lá por trás da máscara de homem de Deus só tem interesses pessoais. Vamos voltar para a palavra. Ah, pastor, você quer dizer que não tem que fazer nada? Tem, meus irmãos. Nós temos que fazer sim. É confiar naquele que tudo pode fazer. Ou nós não confiamos em Cristo? Ou o evangelho para nós é apenas um conto da carochinha? É apenas uma religião? Confiamos ou não confiamos? Deus está no controle de tudo ou não? Ou cremos ou não cremos, irmãos. Não tem meio termo. Isso é evangelho. Por isso que eu disse que o evangelho nem sempre é o que nós queremos. A história da igreja mostra homens como Malafaia pegaram na espada e tiraram, vidas e ceifaram vidas porque diziam estar defendendo o evangelho. Foram homens como eles, sanguinários, homens perversos, tanto do protestantismo quanto do catolicismo,
entre irmãos muito antes do catolicismo e do protestantismo. Irmãos já estavam gladiando entre si com o pretexto de defender a palavra. Mas, na verdade, estavam se gladiando por poder. Sempre foi poder. Quando Ário foi banido, não estava preocupado com o evangelho. Porque depois Atanásio, né, que foi o diácono que combateu Ário, também foi. Lá no ano 300 e poucos. Pois a história da igreja, quantos homens foram mortos como herege, defendendo a fé. Veio o protestantismo, quantos irmãos se enfrentaram e mortos milhares, defendendo a fé. E agora, no tempo moderno, a nossa arena é a rede social. E tem gente defendendo aí esse tipo de atitude, falando que isso é de Deus. Não. Chega, irmãos. Vamos voltar para o evangelho. Vou terminar dizendo aqui, a igreja de Cristo, irmãos, ela está apagada no meio disso tudo. Jesus diz, porventura, quando vier vai achar fé. É como se Jesus estivesse dizendo, quando vier o Filho do Homem, a igreja vai estar de pé. Aí as pessoas achando que, e movimento e tal. Eu estou vendo aí, meu Deus. Voltemos ao evangelho. Voltemos à palavra. Cristo é a nossa... O evangelho sem máscara é seguir os passos de Cristo. Só tem um momento, meus irmãos, que Jesus se irou. E não foi contra César, não foi contra Roma, não foi contra prostituta, não foi contra homossexual, não foi contra... Sabe contra quem Jesus se irou? Contra religioso. E o que a gente vê é que o cristianismo, a igreja cristã, tornou-se uma religião sem escrúpulos. Voltemos ao evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Abandonemos esses homens que são verdadeiros mercenários da fé. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Deus tenha misericórdia da sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Lembrando, não inscrito, se inscreva, aperte o sininho das notificações, nos ajude aí, rumo aos 40 mil inscritos. Vai lá no Investidor Cristão, se inscreva lá, você vai aprender muito sobre economia também. Até Jesus voltar, a vida segue. Ou até nós morrermos, a vida segue. Não podemos parar. Tá certo? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo.